Muito bem, chegamos então à terceira etapa do processo de escrita em língua portuguesa. Nessa etapa você já deve ter todas as suas ideias no papel. Contudo, o texto não deve estar com um aspecto formal muito bom. Você escreveu mais preocupado em expressar o que sabia sobre o assunto e não em como seria a aparência estrutural do seu texto. O produto final, até agora, não era sua prioridade. Mas dessa etapa em diante é preciso se preocupar em como seu texto será apresentado ao seu leitor. Pense que você está criando um objeto, de modo que sua estrutura já está pronta, mas ainda falta o acabamento. Seu primeiro rascunho é a matéria bruta e agora vamos começar a lapidá-lo até que seu texto se torne algo de que você possa ter orgulho ao apresentar a um professor ou ao editor de uma revista. A partir dessa etapa, você vai precisar ser mais cuidadoso do que havia sido anteriormente. Na escrita livre, no primeiro rascunho, você pode se dar ao luxo de escrever de um modo mais espontâneo. Mas agora chegamos ao momento em que é preciso ter mais cuidado com o texto, em todos os aspectos, sejam eles relativos ao conteúdo ou à forma. Mas antes de passar para a reescrita propriamente dita, é necessário analisar o material bruto que tem em mãos. Dessa forma, releia o que você escreveu. Não se preocupe com erros gramaticais, se aquela frase não soa como gostaria, ou se há palavras que não se encaixam muito bem no contexto. Tudo isso você poderá arrumar mais tarde. Nessa etapa, o que você precisa questionar é se o seu primeiro rascunho tem potencial para se transformar em um bom texto final ou não. Então, faça as seguintes perguntas sobre o seu material. Pergunta 1. Meu conteúdo é interessante? Você tratou o assunto de modo a chamar a atenção do seu leitor ou apenas escreveu mais do mesmo? Você não precisa ter uma ideia inédita para fazer seu conteúdo interessante. Algumas vezes é necessário apenas um ponto de vista novo, mostrando o que somente você poderia ter visto sobre um determinado assunto. 2. Eu cumpri o que era esperado? Muitas vezes você vai escrever um texto porque está realizando uma tarefa para alguma aula ou porque quer publicar em alguma revista. Nesses casos, confira os requisitos que seu professor ou a revista exigiram e certifique-se de que os cumpriu. Veja se o texto precisa ter resumo, abstract ou descrever a metodologia, por exemplo. Ou mesmo se o número de páginas ou de caracteres necessários foram cumpridos. 3. Seu texto tem lacunas? Verifique se não deixou nenhuma ideia sem conclusão, ou se pulou de um tópico para o outro sem a devida articulação. Algumas vezes, as conclusões a qual chegamos, ou a defesa do nosso ponto de vista, fazem completo sentido para nós, mas podem parecer um pouco confusas quando tentamos explicá-las para outras pessoas. Seu leitor não saberá qual foi o seu processo de raciocínio se você não demonstrar o caminho que percorreu. Se for possível, deixe o seu primeiro rascunho descansando por 1 ou 2 dias. Isso poderá lhe dar uma nova perspectiva quando ler novamente. Desse modo, os pontos que precisam ser melhorados ficarão mais explícitos. Respondidas essas perguntas, é chegada a hora de debruçar-se sobre a matéria bruta e começar a aprimorá-la. É extremamente raro para qualquer um conseguir o texto que deseja como produto final na primeira reescrita. Você provavelmente terá de reescrever seu texto algumas vezes. O grande segredo da reescrita é fazer seu leitor acreditar que você sabia exatamente o que estava fazendo desde o início. Nessa fase, modifique seu texto até ele se tornar o produto final que esperava. Você pode, por exemplo, perceber que há necessidade de mudar a ordem de certos trechos. Talvez uma argumentação ou uma definição se encaixe melhor se vier um pouco antes ou um pouco depois. Também considere a possibilidade de tirar fragmentos ou acrescentar novo material. Se perceber que uma parte não contribui realmente para o assunto que está sendo exposto, considere eliminá-la. Reescreva e modifique seu texto quantas vezes achar necessário. É nesse momento do processo da escrita que você está refinando seu material.
Antes de determinar que trabalhou o suficiente no seu texto e ele está pronto para passar pela revisão final, avalie-o assim como fez com o primeiro rascunho. Para isso, atente-se para as seguintes dicas. Certifique-se de que tudo o que você pensou em escrever está no papel. Se perceber que certa ideia não está ali, tente achar o melhor lugar para ela, então a inclua. Se isso acontecer, provavelmente você terá de reescrever seu texto mais uma vez, de maneira que essa nova ideia não pareça desconexa do resto. Verifique se suas ideias receberam bom tratamento argumentativo. Um bom modo de fazer isso é prever perguntas que um futuro leitor poderia fazer baseado no que você escreveu. Se a resposta para essa pergunta imaginária não estiver no texto, isso significa provavelmente que há lacunas em seu raciocínio. Nesse caso, melhore a fundamentação de seus argumentos. Tome cuidado se você, durante o texto, avisou seu leitor que a explicação de certa ideia viria adiante ou que a definição de algo já foi dada anteriormente. Em um bom texto, as ideias irão se juntar umas às outras, de modo que não deve ser necessário avisar seu leitor para qual trecho do texto ele deve se remeter para acompanhar seu raciocínio. Por fim, mas não menos importante, se você ainda está escrevendo apenas para agradar um professor, para obter uma nota, para conseguir uma publicação, é bem provável que seu texto não será nada além de uma fonte de tédio para todos. Para você mesmo, para o seu professor, para o parecerista da revista. Se for o caso, comece de novo, mas dessa vez se esforce para aprender alguma coisa nova durante o processo. Escrever um texto apenas para cumprir um objetivo, sem se importar realmente com seu conteúdo ou com o produto final, no fundo, é apenas uma perda de tempo. Você perdeu tempo escrevendo algo que a longo prazo não lhe trará benefício algum, enquanto poderia ter aprendido alguma coisa no processo de escrita. Ao se empolgar com seu próprio texto, ele se torna mais agradável e mais fácil de ser escrito, assim como será para quem o ler. Muito bem, depois de mexer com seu texto até ele estar num estágio satisfatório, é bem provável que seja necessário mudar os parágrafos inicial e final. Esses parágrafos estão tão intimamente ligados ao restante do texto que você não pode mudar um sem ter de mudar os outros. Certifique-se de chamar a atenção do seu leitor para o resto do seu texto em seu parágrafo inicial. E na conclusão, amarre qualquer ponta solta que possa existir. No primeiro rascunho, você escreveu mais à vontade, sem se preocupar muito com a linguagem. Mas na reescrita é necessário entender que o material está sendo preparado para ser lido. Logo, nessa etapa, busque adequar o nível de formalidade do texto segundo sua finalidade. Ou seja, é preciso ajustar a linguagem pensando em seu futuro leitor. Na sua carreira acadêmica, na maioria das vezes, você vai usar a norma padrão da língua. Isso não significa que seu texto precisa ser extremamente rebuscado. Contudo, gírias e coloquialismos devem ser substituídos por palavras e estruturas escolhidas com mais cuidado, e a linguagem deve ter alguma formalidade, típicas dos gêneros acadêmicos. Um bom modo de conseguir elevar a formalidade do seu texto é com a escolha vocabular adequada. A melhor maneira de se adquirir vocabulário é lendo bons textos, pois assim você não apenas compreende o significado de uma palavra nova, como também a vê em uso dentro de um contexto. Entretanto, você também pode usar um dicionário de sinônimos para mudar uma palavra que julgue comum demais por outra que deixará a sua frase mais requintada. Após ajustar o nível de formalidade do seu texto, ele já deve estar quase pronto. Se o compararmos a uma joia, ela já está lapidada, mas precisa daquele polimento final para realmente brilhar. Estamos entrando na última fase do processo de escrita, a revisão, processo do qual trataremos na próxima aula. Espero que tenha ficado claro como funciona o processo da reescrita. Eu fico por aqui. Bons estudos!